Dinheiro, vamos às cotações da soja. Então a soja na B3 está em baixa, é porque é a entrega do mês, viu, Davi? Julho está caindo 0,62% a $30 com 40 a saca de 60 quilos, base Porto Paranaguá, sem prêmios. Pá, ok? Agora vamos para Chicago. Chicago, já o agosto também virou, hein? O julho está caindo forte, então esse ajuste do julho já está perdendo 10,25 a 13,76. O agosto também entrou no vermelho a 12,94. O setembro ganhando ainda 4 centes. O setembro a 12,22. E o novembro está um bom preço, 12,08. Está um bom preço. 4 centes de alta, daqui a pouco o Arum. Mas deixa eu colocar aí na tela o alerta do Fernando Cadori, presidente da ProSoja de Mato Grosso. Ó, a ProSoja está dizendo para o produtor puxar o freio, porque as receitas com a soja, a receita com a soja vai cair 45 bilhões de reais, diz o Fernando Cadori, presidente da ProSoja de Mato Grosso. Lá eles têm um baita do conhecimento econômico do valor da soja, fizeram os cálculos e com essa queda nos preços, 45 bilhões a menos na economia proveniente da venda, da comercialização da soja. E o Cadori, como presidente da ProSoja, disse assim, olha, segura aí, veja bem o que você está fazendo, hein? Porque a dívida é certa, por mais que a gente tenha uma gordura. Dito isso, Davi da Luz, vamos saber como é que está o mercado, como é que está a chuva, com o Aaron Edwards. Ele é um consultor de mercado, ele está lá na Flórida, em Boca Raton, é americano, né, que viveu no Brasil, fala muito bem o português. Aaron Edwards, no Minuto da Soja, hoje em substituição ao Vlamir Brandalize, que tem o apoio da Copavel. No ar, Davi. Aaron, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer. Muito bem. O pessoal perguntando, mas cadê o Vlamir? O Vlamir está, tarará, pururu, amanhã está de volta. O cara, ele não se abate, né? Muito bem. Aaron, então você está falando conosco direto da Flórida, em Boca Raton, onde você mora. Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Você tem uma empresa, você é um consultor de mercado, está sempre no Notícias Agrícolas lá com a Carla Mendes, a gente se conhece, você é amigo nosso. Eu te chamei e te agradeço muito a sua presteza aí em nos auxiliar, porque os produtores do meu Brasil querem saber o que está acontecendo na safra americana. Choveu muito leve, né, Aaron? Choveu no final de semana, mas exatamente, é chuva leve. Não em todos os lugares, muitas regiões choveu. Onde choveu, choveu pouco. Essa queda aí que você mostrou, meio-dia sai a atualização de clima e eu imagino que trouxe um pouquinho mais de previsão. Eu não vi que estava entrando no ar, mas trouxe atualização climática de 12 em 12 horas. Imagino que essa última previsão que saiu trouxe um pouquinho mais de chuva, pressionou um pouco a soja, mas como você mostrou bem, os contratos de novembro, contrato vencimento mais para frente, ainda acha sustentação mesmo com essa queda. Há uma tendência de novas chuvas à frente, Aaron? Previsão hoje é que sim, vai ter mais chuva até o fim dessa semana. Mas essa previsão e umidade de solo não são a mesma coisa. Então já vem de um período prolongado de muita seca. Semana passada estava falando com produtores em todas as regiões, todas as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, clientes, pessoas que eu trabalho. Eu falei, olha, já teve prejuízo? E a maioria deles falaram, olha, se não chegar essas chuvas, o meu potencial produtivo vai estar comprometido. Aí eu falei com eles e vários deles hoje de manhã, chegou a chuva ou não chegou? Chegou, mas chegou pouco. Então Vamos não mostrar. É o suficiente. Nós temos aqui. Tá. O Davi tem uma tela aí das chuvas. Essa foi a área da umidade. Mas aí parece que foram 5, 6 milímetros, né, Arum? Tem uma outra, pode soltar outro radar aí enquanto que o Arum nos explica. Tá aberto o tempo aí nos Estados Unidos, só na parte leste dos Estados Unidos, né? O Corn Belt mesmo está sem chuvas, né, Arum? Exatamente. O que você tem aí dessa imagem é bem legal, que mostra as principais regiões produtoras. Se você olhar Chicago, bem ali ao sul dos Grandes Lagos, no estado de Illinois, costuma ser um estado de altíssimo potencial produtivo, e logo do lado o estado de Iowa, que é referência, né? Esses estados, Iowa,
Illinois e aí ao leste Indiana, que não está o nome, são conhecidos como os I-States, né? Estados I. Seria comparável ao Mato Grosso, por exemplo. E essa região está seca, já vem tendo seca, teve chuvas leves ao longo do final de semana, não garantiu a safra, mas deu uma sobrevida ao mercado. Então, essa reação que nós estamos tendo é uma reação natural de um pouquinho de alívio que trouxe essa chuva, mas está longe de garantir a safra. E o que é complicado é que quando você começa a perder potencial produtivo, isso não volta, mesmo chuvas regulares mais tarde. Então, a minha opinião, não estou falando que nós vamos ter uma quebra de safra como 2012. Eu acho que a genética, o manejo da lavoura, eu acho isso improvável. Mas os números de produtividade recorde do USDA, a minha opinião é que eles já, com o clima que a gente teve, já tem que baixar esses números. E no relatório de junho não costuma baixar o número, não baixou, mas a minha opinião é que a safra norte-americana precisa ficar menor do que o que está no papel hoje. Tá, o que você está vendo aí de informação, de previsão mais à frente, para os próximos dias como é que é, porque a gente precisa saber do estágio que está a safra americana, né? Tá no terceiro folíolo já? Não, de forma geral, passou o plantio, a maioria já emergiu e agora nós vamos começar a acompanhar as condições da lavoura e essa fase. Então, é um ciclo, ou está saindo de um ciclo em que aguenta uma temperatura um pouco mais seca, você coloca a raiz mais fundo. Então, é uma fase do cultivo, tanto da soja do milho, e obviamente eu estou generalizando um país inteiro, né? Mas de forma geral, você aguenta um pouquinho de seca, um pouquinho de estresse, afunda a raiz nessa fase do cultivo. Não é que estamos em uma fase comprometedora do cultivo, mas para você ter um bom desenvolvimento, você tem que ter chuva, e uma das principais reclamações que eu ouvi, tanto da soja quanto do milho, é a seca nessa fase tem causado duas coisas: redução de população, ou seja, tiveram que plantar fundo por falta de umidade, então nem tudo consegue sair, tanto na soja quanto no milho, quanto umidade que tem causado lavouras extremamente desniveladas, tanto em estágio de desenvolvimento quanto tamanho mesmo, visivelmente. A população de milho por hectare ou por acre no estado de Illinois está 10% abaixo da média histórica. Então, está uma safra rala, né? Tá com poucas plantas por área, e o comportamento, de forma geral, do produtor norte-americano não é plantar com populações muito altas, de forma geral. Então, eles já têm essa tendência de otimizar a população para a produtividade e está uns 10% abaixo disso. Então, é preocupante. Por isso que eu digo, tem vários fatores que, para você ter essa safra cheia que o USDA falou, tem que estar tudo perfeito, e já não está perfeito. Não tem que reduzir agora a produção. Sim. Tá. Mas você tem informações de mais à frente de chuvas ou não? Chuvas são previstas para chegar até o fim dessa semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. É para ter chuvas generalizadas e nas principais regiões. Vamos ver se vão chegar e se é o suficiente. Tá. Você disse agora que não vai ser uma perda como da safra 2012, mas assim, claro, né? Nós estamos interessados porque é uma questão de mercado e nós somos, queiramos ou não, somos concorrentes. Americanos e brasileiros são concorrentes no fornecimento, ponto. Aí, todo ano, né, Aaron, tem essa mesma história. Ah, não, vai quebrar, não vai quebrar. Aí a gente sabe que o solo americano é diferente do brasileiro, é uma turfa, é uma maravilha, vocês plantam mais fundo, tem máquinas, mas faz uma safra só, não pode perder. E aí a gente precisa colocar nessa nossa conversa a entrada do El Niño. Como é que você vê isso? Excelente colocação. A minha formação é em economia, não em clima. Dito isso, tem que acompanhar de perto, porque está bem relacionado. O que eu tenho visto é que anos de laninha costumam ser altistas para preço, porque costumam ser secos, que nós vimos nos últimos 3 anos. E anos de El Niño costuma ter mais chuva e safras melhores, que é o que nós estamos entrando. O que é muito interessante é que os anos de transição de laninha para El Niño, que é o que nós estamos vivendo hoje,
ano de transição de El Niño para Laninha. Não tem, não tem regra ou tendência que fala costuma ser altista ou baixista. Eu falo 2012 porque 2012 foi na história recente, foi a pior safra dos Estados Unidos. Foi justamente um ano de mudança de Laninha para El Niño. Então, falar, El Niño vai chover, tá ok. Não. Nós estamos em um ano de transição. Às vezes, a safra é completamente adequada e cria uma boa safra, e às vezes é tão ruim quanto poderia ser, que foi o caso de 2012. Então, essa tendência de El Niño e Laninha, para mim, explica os últimos 3 anos e você deveria ajustar suas expectativas para o futuro. Enquanto nós estivermos em ciclo de El Niño, a tendência é safras maiores. Mas não explica esse ano, porque historicamente não tem tendência bem definida sobre esses anos de transição, que é o que temos hoje, esse ano. Tá. A nossa amiga Carla Mendes, lá do Notícias Agrícolas, mandou uma observação muito pertinente. Ela está dizendo o seguinte: João Batista, essa safra americana, nenhuma safra é igual a outra, mas essa safra americana ela foi plantada muito mais cedo e normalmente se planta soja e milho em períodos diferentes. E nesta safra, porém, ambas foram plantadas igualmente, ou seja, o risco é tão grande tanto para a soja quanto para o milho. Você concorda, Aron? Concordo, excelente colocação. Outro fator interessante que pessoas no Brasil talvez não fiquem atentas é o seguinte: ainda pode ter replantio em junho, às vezes, assim, pelo ciclo. Tá tarde, mas é possível. Só que o preço caiu tanto que se você for replantar agora, você vai perder benefícios do seguro, porque para você ter o seguro, você precisa plantar na janela de tempo ótimo. Então, muitos produtores, se o preço estivesse alto, provavelmente já teriam replantado suas lavouras. Não subiu bem, não está legal, mas o preço está baixo, então ele não quer perder o seguro, porque o seguro foi travado no preço de fevereiro, que estava bem mais alto. Então não vai ter replantio, ou pouquíssimo replantio, porque eles não querem perder o seguro. E esse é um fator interessante. Você tem toda a safra, tanto de soja quanto de milho, com o mesmo risco climático, e o que nós poderíamos ter tido de replantio para tentar recuperar e ter um restart, uma produtividade maior, não vai ter esse ano, ou vai ter muito pouco. Então, o que tem lá é o que vai ter. Inclusive, o que não foi plantado na janela, que a área foi pouca, mas não vai ser plantado também pelo seguro. Então, essa safra enorme dos Estados Unidos, a minha opinião é que não vai ser tudo isso. Mas muitas vezes as pessoas querem ir para os extremos. É possível uma quebra como 2012? É muito possível, mas eu acho improvável, porque os avanços de manejo genética nesses últimos 11 anos fizeram muita diferença. 2019 era para ser uma quebra de safra muito maior do que foi pelo clima, e não foi por causa de manejo genético. Então, eu acho que os Estados Unidos vai produzir uma safra boa, mas não tão boa quanto as projeções do USDA. Tá. Aron, para encerrar, porque agora vamos para a sua especialidade, que é a economia. Eu estou acompanhando os preços aqui que a gente faz e a gente está vendo muita volatilidade no preço da soja lá em Chicago. O setembro agora chegou até quase ir para o negativo, mas está com 12,22. O novembro, 12,08, alta de 3,75 agora há pouco. Muita volatilidade, e aí tem uma diferença entre o produtor brasileiro e o produtor americano. O produtor americano, você estava me contando, que eles não ficam no risco, eles travam, ou travam diretamente, pessoalmente, ou travam com o seu próprio comprador. Essa é a realidade, Aron? Sim, o que você tem, os produtores que eu trabalho, eu diria que a maioria está 30% a 40% já travado na safra nova, mas essas travas foram feitas quando o soja estava em 14. Eu, pessoalmente, tenho encorajado poucas vendas nesses patamares, porque uma recuperação parcial vai ajudar e já tem boas vendas feitas. Depende de armazenagem, muitas coisas. Mas também tem a questão que eu falei, a trava pelo seguro. Então, tem uma certa proteção de preço para o produtor norte-americano que ajuda a proteger as margens de lucro. O produtor brasileiro, na minha opinião, é uma hora de ficar muito atento à margem de lucro. E não quer dizer que tem que vender no desespero, mas quando você tem oportunidades de lucro, tem que lembrar que soja e milho são commodities. O normal deles não é essas margens grandes de lucro. Isso é
o anormal que acontece quando você tem um ciclo altista que nós vivemos. Então, você tem que mudar a concepção de comercialização num cenário altista, como nós tivemos nos últimos 3 anos, para gestão de margem e lucro e trabalhar dessa forma. Muito bom, show de bola. Enfim, vocês entenderam as palavras-chave aí do Arum, né? Os produtores americanos travaram quando estava 14, agora está indo para 12. Eles seguraram 2 dólares por bushel lá em cima. E nós estamos olhando, não, vai subir. Isso é risco, gente, saia disso. Outra coisa, o Arum está acabando de dizer, commodity, o mundo recua, a commodity baixa também. É o que o Fernando Cadori da ProSoja está dizendo, nós vamos ter um diferencial de 45 bi, é isso, né, que ele está dizendo? Um negócio impressionante. E o pessoal fica na torcida. Não pode, né, Aron? Temos que garantir a base e depois especula com o produto, né, na alta, mas o preço fica travado, né, Aron? Eu costumo sempre falar que tem 3 coisas que motivam venda: fluxo de caixa, margem de lucro e leitura de mercado. Existe a soja ou milho que você pode vender por causa da tua opinião de mercado, que é essa quantidade menor que você pode arriscar ali e tentar acertar a alta. Existe uma quantidade que você precisa vender para dar o giro no negócio, para manter o caixa saudável, e você precisa travar grande parte do volume quando você garante suas margens. Então, a condição financeira de cada produtor é diferente, as necessidades de cada fazenda são diferentes, e as porcentagens que vão em cada uma dessas categorias são diferentes, mas você precisa saber por que você está vendendo. Precisa do dinheiro, gosta da margem de lucro ou está apostando na alta? Se está sempre apostando na alta, é uma estratégia complicada. Pois é. Apostar na alta é especular, esperar que suba, né? Cara, vamos todos torcer para que suba, todos nós, mas trava a baixa, saia do risco. Arum Edwards, direto de Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos, muito obrigado pela sua participação e auxílio aqui aos nossos telespectadores do Tempo e Dinheiro. Abraço. Vamos em frente.